pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Cleancast. E hoje, um episódio super especial relacionado ao Outubro Rosa. Estou aqui com uma mastologista especialista, a doutora Larissa Cabral. Eu vou deixar que ela se apresente melhor para vocês, mas de antemão já quero agradecer a todo mundo que está acompanhando aí o nosso podcast. Bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, Aline. Tudo bem, tudo bem. Que bom a gente estar aqui para ter essa conversa, num mês tão importante, falando de um assunto tão importante quanto a prevenção do câncer de mama. Sim, é verdade. E, doutora, eu queria entender um pouquinho aí como é que foi, essa sua entrada no mundo da mastologia e estar tão perto, dessas mulheres, acompanhando esses casos, não só de mulheres, que a gente sabe, a gente até vai conversar um pouquinho sobre esses mitos, mas assim, eu queria entender como você se encontrou nessa área, Eu sempre falo que não fui eu que escolhi a mastologia, foi realmente a mastologia que me escolheu. Não passava pela minha cabeça durante a faculdade. Meu primeiro contato, acho que eu estava no 3º ano do curso de medicina e eu fiz um estágio num hospital de câncer, E foi meu primeiro contato com a mastologia. E dali eu me apaixonei, mas não decidi ainda. Mas eu acho que Deus tem um propósito para todo mundo e acho que esse era o meu. E hoje em dia eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, porque eu descobri que a mastologia ela não se restringe só à saúde das mamas. Ela fala sobre a saúde da mulher, ela fala sobre prevenção de inúmeras doenças, porque quando a gente fala de prevenção do câncer de mama, eu também previno outros tipos de câncer, eu também falo de saúde cardiovascular, de saúde mental, de hábitos de vida. Então hoje eu me realizo porque eu consigo cuidar de uma mulher de maneira integral, na sua plenitude, e ainda alertá-la sobre câncer de mama, que é uma doença muito frequente hoje em dia, infelizmente. É o câncer mais comum nas mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim, e assim, até como você falou, é uma área que ela tá ligada a todas as outras áreas. Exato. Ela não se restringe apenas a saúde no geral. É saúde no geral. Se você tá fazendo medicina, escute aí o conselho do Larissa. Quando eu falo de mastologia, meu olho brilha, porque realmente eu sou apaixonada pelo que eu faço. Acredito. E como você falou, é uma área que ela fala sobre todas as outras áreas, tanto a parte da questão de saúde mental, saúde da mulher no geral, não se restringe apenas ao câncer de mama, que é muito importante. A gente até quebrar essa visão das pessoas, quando fala de mastologista só vai falar sobre câncer de mama. Mas não, é toda a questão da saúde da mulher por completo, que é muito importante nesse acompanhamento. E muita gente acha que só deve procurar um mastologista quando tem alguma coisa errada, ou seja, parece que o mastologista está associado a um medo. E é exatamente por isso que acho que é importante esse tipo de ação para a gente desmistificar isso, Mastologista é sim um médico da mulher e proteger a saúde da mulher e não deve ser só procurado em situações para investigação. Sim. Mas a gente tem que ter o hábito de ter um mastologista para consultas de rotina, Isso é uma forma também de se proteger. Assim como a gente tem esse boom muito grande no Outubro Rosa, que é um mês que a gente tem ali a conscientização, a prevenção do câncer de mama, as pessoas elas acabam associando que só devem procurar por essa questão, por estar ligado ao outubro, e a gente sabe que não é assim, É importante você se cuidar do começo do ano ao final do ano, independente do mês. Se for Outubro Rosa, você tem que o ano todo, porque assim, você pode até falar melhor do que eu, a doença, quanto mais cedo ela for descoberta, melhor. A gente não pode esperar apenas um mês específico da conscientização daquela prevenção. Exato. E é importante o diagnóstico precoce, ou seja, o diagnóstico da doença numa fase inicial, uma fase que a mulher ainda não tenha sintomas, que pode ter uma lesão, mas que apenas ela seja diagnosticada pelo exame de imagem. Então essa é a importância do que a gente fala de rastreamento. É aí que tem impacto dos exames de mama, da mamografia em redução da mortalidade, porque o tumor é descoberto em uma fase tão inicial que a chance de cura é de mais de 95%. Então a nossa voz durante esse mês é exatamente para que todas as mulheres ouçam isso, que o diagnóstico precoce ele é capaz de diminuir a chance de uma mulher morrer por câncer de mama. Sim. Porque, infelizmente, é uma doença que mata ainda muitas mulheres. É uma doença que tem uma taxa de mortalidade muito alta. Então, uma das grandes armas que a gente tem é o diagnóstico precoce. E isso só é possível com a atitude de uma mulher que vai fazer os exames, que procura um mastologista, que tem essa regularidade nos seus exames de mama. A gente falava anteriormente que tem gente que só procura no mês de outubro, enfim. E isso
é muito complicado porque tira dessa mulher essa oportunidade, né? Desse diagnóstico precoce. Eu acho que também, doutora, essa desinformação muito grande, assim, hoje a gente está vivendo numa era de muita informação. Informações erradas. Bombardeado todo momento de informação, então a gente tem ali o Instagram, informação rápida, as redes sociais, e assim, a gente sabe que muita gente se preocupa com a causa, né, do Outubro Rosa, e também tem pessoas que acabam falando coisas que confundem a mulher, então ela vê uma informação aqui, ela vê outra informação, e acaba ficando apreensiva, né? Exato. Como você falou, o exame precoce ele é importante para o rastreamento, para ter uma eficácia melhor no tratamento, né? Para que ela consiga dar essa questão. Por exemplo, quantas histórias erradas a gente tem, quantas informações falsas sobre a mamografia, que é o exame mais importante que a gente tem para diagnóstico precoce do câncer de mama. É o exame que todos os estudos já comprovaram que tem realmente impacto em redução de mortalidade. Mas eu não vou mentir que é o exame mais confortável do mundo, porque ele não é. Mas é um exame completamente suportável. Mas óbvio que se eu vejo no Instagram alguém me dizendo que não faça mamografia porque vai causar isso ou aquilo, eu vou me apegar àquela informação que eu já não queria fazer o exame. Tem alguém que diga, né? Então é muito importante que nessa era de informações disseminadas, a gente tenha um filtro de saber o que é correto e aquilo que não é. Aquilo que é um bem para a nossa saúde e aquilo que não é. Né? Então, a mamografia é sim um exame extremamente importante para a saúde da mulher, para diagnóstico precoce do câncer de mama, e ela deve ser feita, né, uma vez por ano em mulheres a partir dos 40 anos. Nós tivemos agora um grande ganho para todas as mulheres brasileiras, porque antes a gente só tinha, pelo SUS era a partir dos 50, né, e pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40, mas agora o SUS também adotou essa idade de início do rastreamento a partir dos 40 anos de idade, exatamente por estar comprovado cientificamente o impacto da mamografia no rastreamento do câncer de mama, no diagnóstico precoce, no aumento das chances de cura. Sim, é verdade. Já entrando até nesse assunto, né, como você falou, o diagnóstico precoce ele é muito importante e isso é um ganho muito grande para as mulheres, porque também nessa era de desinformação, muita gente não sabe onde procurar, não sabe onde ir, né, assim, vê muita coisa e não consegue achar um local para você ir. Acho que você melhor do que eu pode estar falando sobre isso, sobre o autoexame também, sobre a mamografia, como é importante, né? Ela está disponível, né, pela saúde pública também, para as pessoas entenderem que tem acesso, né? Exato. Não é uma coisa restrita a apenas quem está fazendo ali que tem um plano de saúde ou que vai pagar pelo exame também. Exatamente. Né? E por incrível que pareça, a gente acha que não, porque não tem mamografia para todo mundo, e tem. Existem já mapeamento, né, do país mostrando que nós temos mamógrafo sim para toda a população, que existe mamógrafo suficiente para atender nossas mulheres. O grande problema é esse, é o acesso, mas nós temos políticas públicas que tem carretas com mamografia, enfim, fazendo com que esse exame chegue à população, aonde quer que ela esteja, Sim. Porque realmente isso impacta. Câncer de mama é um problema de saúde pública, né? Porque é o tumor mais comum nas mulheres. Então, cada vez mais a gente vê essas barreiras do acesso serem dizimadas, e isso é muito, muito importante. Você falou sobre o autoexame, eu acho que o autoexame é importante a gente falar, até porque a gente tem... É importante para que a mulher conheça o seu corpo, mas para fins de diagnóstico precoce, não. Porque o que é que a gente pensa em diagnóstico precoce? É quando eu faço o diagnóstico da doença naquela fase que a mulher é assintomática, ela não tem nenhum sintoma. Nessa fase, é importante o diagnóstico porque reduz a mortalidade. Quando a mulher apresenta algum sintoma, significa que talvez esse tumor já tenha crescido mais um pouco. E aí a gente perdeu essa fase, né, tão impactante, vamos dizer assim, para as chances de cura. E aí o autoexame ele deve ser feito, mas não para fins de rastreamento. Ele nunca deve substituir, por exemplo, a mamografia. Ele nunca deve substituir as consultas de rotina com o mastologista. Acho que a mulher deve fazer para conhecer o seu corpo, óbvio. Existem tumores que surgem realmente no intervalo mais curto, e nesses casos a paciente palpa alguma coisa, ela pode procurar assistência médica, mas a gente tem que lembrar que o autoexame jamais irá substituir a mamografia. Né? Sim, é verdade. E assim, o autoexame ele é importante para que você também se conheça, né? Para você ver o que está diferente no seu corpo. Como a gente já até falou, né? Essa era de informação, a gente acha que
óbvio que qualquer sintoma que a gente sentir é importante procurar o médico especialista naquela área ali do que você está sentindo, ir no clínico para ele te encaminhar, né, para ser mais assertivo. Mas o autoexame ele também é muito importante, como você falou, porque no início a mulher talvez não consiga sentir tanto, não é isso? E aí, quando ela estiver ali com uma coisa mais avançada, um pouco mais avançada, ela consegue já ali palpar e ver que tá com alguma coisa diferente, Principalmente né? a população mais jovem, que realmente não estava contemplada, né, nos exames de imagem, e até muitas mulheres acreditam que por causa da idade não devem procurar assistência, então muitas vezes o diagnóstico nessas pacientes mais jovens a gente faz pelo exame clínico, né, porque essa paciente palpou alguma coisa. Não deveria ser, mas Sim. infelizmente é. E aí acaba sendo um diagnóstico mais tardio e isso impacta no tratamento mais agressivo, né? Nas chances de cura, enfim. Então, o autoexame ele tem a sua relevância no papel de conhecer o corpo, né? De identificar essas alterações muito rápidas que podem surgir, mas ele não tem fins de rastreamento, ou seja, de diagnóstico precoce. O ideal é que os exames de imagem sejam sempre feitos e o autoexame jamais irá substituir. Sim, e assim, é super importante a gente falar sobre isso, porque a gente tá falando não só sobre o câncer de mama em si, é saúde no geral, né? Isso. É muito importante que a gente tenha esse nosso conhecimento sobre a nossa saúde. O câncer de mama, ele é ali sim uma doença que pode ali estar surgindo em você, né? Nas mulheres, nos homens, enfim. Mas é importante a gente estar ligado à nossa saúde. E as pessoas precisam se cuidar mais. Porque é muito assim, muito rotineiro a pessoa só procurar em último caso, ou sentiu alguma coisa. E é importante que a gente faça exames, que a gente faça toda aquela questão de exames de rotina para estar acompanhando. É muito importante. A gente sabe que a saúde pública ela tem alguns déficits, né, em relação a isso. Mas a gente pode recorrer a esses recursos que estão disponíveis para a gente. E quanto mais as pessoas procurarem, mais o poder público ele vai poder dar vazão a isso, né? E investir em mais verbas, investir em mais mamografias para as mulheres, enfim. Mas assim, doutora, até aproveitando aí, né, que a senhora estava falando sobre os mitos, né? Ali a mulher toca, ai meu Deus do céu, mas eu queria saber se você escuta muitos mitos, né? Quando a gente fala sobre o câncer de mama, assim, a rotina de consultório, você escuta muitos relatos, né? De mulheres, enfim, que falam sobre essas questões. Mas assim, você conseguiria aí listar pra gente alguns mitos que as pessoas falam pra gente desmistificar, que é muito importante, né? De vários. Assim, os que mais você escuta, diz assim, meu Deus, eu não acredito que as um pessoas ainda acreditam nisso. Um que é mito e que é perigoso, inclusive, que é assim, só posso ter câncer de mama se tiver alguém na minha família. Isso é um mito. E isso é uma coisa que atrapalha, uma informação que atrapalha muito, porque às vezes, não, eu não tenho ninguém na família, então eu não preciso procurar um mastologista. Apenas 10% dos casos de câncer de mama estão relacionados a fatores hereditários, né? 90% está relacionado a fatores ambientais, a estilo de vida. E aproveitando a nossa fala anterior, falar sobre prevenção de câncer de mama é prevenir outras doenças, porque nós sabemos que esses fatores ambientais, obesidade, sedentarismo, uma dieta rica em ultraprocessados, consumo de bebida alcoólica, tudo isso impacta no risco de uma mulher ter câncer de mama. Então, na hora que ela procura um mastologista, que a gente informa essa mulher sobre, faz uma orientação nutricional, informa sobre os benefícios da atividade física, né? Ajuda essa mulher a regular o peso, a controlar esse peso, tratar uma obesidade muitas vezes. A gente, além de prevenir o câncer de mama, a gente está prevenindo outras doenças. Então, por isso que eu falo que a mastologia é uma especialidade que cuida também da saúde da mulher. Porque na hora que eu faço um alerta sobre esses fatores de risco ambientais para o câncer de mama, eu também vou protegê-la de outras doenças. E aí é importante a gente lembrar disso. O histórico familiar pode sim impactar no risco de câncer de mama, mas a maioria dos casos está relacionada a esse estilo de vida. Sim. E assim, até como você falou, o meu conhecimento, né, muita gente não associa logo de cara que o câncer de mama é devido a essas questões, como obesidade, como você falou, alimentação rica em ultraprocessados, fast foods, bebidas alcoólicas. As pessoas acham que, bom, eu acordei ali num dia e infelizmente eu tive o diagnóstico. E é uma sequência, né, de motivos. Na verdade, o câncer de mama, ele é multifatorial, que nós chamamos, né? Às vezes é aquela paciente que faz tudo certinho, paciente que tem uma vida, né, mais saudável, que se cuida, enfim, mas acaba
tendo esse diagnóstico. Então, assim, a gente hoje não consegue elencar uma única causa, a gente sabe realmente aqueles fatores que impactam de maneira mais importante, assim, né, no risco de uma mulher ter câncer de mama, mas eu sempre falo isso, o câncer de mama, ele é multifatorial, vai juntando essas moedinhas num saquinho, e aí isso pode colocar essa mulher em uma situação de maior risco. Então, às vezes, esse é outro mito, né? As pacientes, quando têm diagnóstico, doutora, mas eu queria saber o que foi que eu fiz, né? É verdade. Parece que elas precisam de uma causa e a gente não consegue explicar com um único motivo, né? Existem vários motivos que se somam e pode realmente resultar num diagnóstico de câncer de mama. Sim. E assim, doutora, tá chegando, né, nessa questão, você fez ali o exame, você identificou, né, que você, infelizmente, ali teve essa doença. Qual o proceder? É ter um acompanhamento? É fazer, obviamente, que uma consulta para entender, né, fazer aquela questão do rastreamento, como você falou, mas assim, qual é o próximo passo para essas mulheres, né, que têm esse diagnóstico? Porque assim, a gente vê que muitas mulheres, elas têm o diagnóstico, até falando de um exemplo pessoal meu, assim, teve o diagnóstico e achou assim, não, eu já descobri que tenho câncer de mama, não tem cura. Assim, a gente tem, né, essa questão, né, de não ter cura, tudo mais, e aí acabar desistindo de ir atrás do tratamento, de não querer fazer a quimioterapia, a radioterapia, por achar que, assim, por ser um tratamento que, né, tem aquele peso maior. Então, assim, a mulher, ela descobriu ali, né, que teve um diagnóstico, e qual, assim, o próximo passo para ela, assim, sabe, um acolhimento, ir ali atrás de entender mais sobre a doença. O medo, ele realmente é bem preocupante, porque ele paralisa mesmo, e ele atrapalha muito todo o processo de diagnóstico, né, de tratamento, de adesão, muitas vezes. Então, por isso que a gente sempre procura passar todas as informações para que, quanto mais informação você tem, eu acho que o medo ele vai se dissipando, né? Mas vou começar por uma paciente que teve uma alteração no exame de imagem, né? Um exame de imagem alterado, né? Um BIRADS-4, um BIRADS-5, são lesões suspeitas e que precisam de investigação. Toda paciente que faz exame de mama, ela precisa mostrar esse exame para o seu médico, seja para o mastologista ou seja para o seu ginecologista, mas é muito importante não guardar esse exame na gaveta, porque parece óbvio isso que eu estou falando, mas muitas vezes a paciente pega o exame e guarda na gaveta. Aquela negação inicial, exatamente, né? Deixa aquele exame guardado lá 1, 2 meses, enfim, e não vai mostrar. E aí, quando a gente vê, isso não é tão incomum assim. Então, é importante procurar assistência médica, né? E aí, os próximos passos, uma mulher que teve diagnóstico, realmente ela entra numa rotina assim, de exames, de médicos mais frequentes, até conseguir traçar a melhor estratégia de tratamento e iniciar esse tratamento, né? Hoje a gente tem vários tratamentos, várias sequências, a gente não só inicia pela cirurgia, ou não só inicia pela quimio, depende muito de cada caso, né? E aí é importante, então, receber o diagnóstico, confiar na sua equipe médica, né? Confiar na sua equipe médica para a paciente aderir melhor ao tratamento. Rede de apoio é algo extremamente importante durante toda essa jornada, né, do câncer de mama. Ter alguém com quem contar, do ponto de vista emocional e até prático mesmo nos afazeres de casa. Então, isso é extremamente importante. Mas, para fins práticos, toda mulher que recebe o diagnóstico, ela precisa, de fato, contar com sua equipe médica para iniciar esse tratamento. Lembrar que o tratamento ele não é igual para todo mundo, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente caminha nessa personalização do tratamento, porque a gente entende hoje que o câncer de mama ele é uma doença extremamente heterogênea. É aquele tumor naquela paciente que vai ter aquele tratamento. Graças a Deus, cada vez a gente caminha nesse sentido de o que a gente chama de oncologia de precisão. Cada detalhe do tumor, ele é importante para a decisão do melhor tratamento. Então, não adianta se comparar com a vizinha, com a amiga, porque cada uma vai ter um tratamento específico baseado na biologia de cada doença. Por isso que é tão importante procurar, né, o seu médico após o diagnóstico, como você falou, né? Eu sei que é difícil a gente acabar não se baseando na pessoa do lado, viu uma pessoa que infelizmente descobriu muito tarde, o tratamento não foi tão eficaz naquele momento, mas é a gente entender, ter a consciência de que cada caso é um caso, né? É individual. Assim, a doença em uma pessoa pode ser de uma forma e em outra ser de outra forma, né? Exato. Então, isso depende muito de caso para caso, né? Como você falou aí pra gente.
E assim, doutora, uma coisa que eu queria muito saber era se nesse seu processo, né, nessa toda a sua caminhada, longa caminhada aí na área, teve algo, né, assim, eu sei que a faculdade de medicina, ela ensina muita coisa, mas assim, tendo essa proximidade com essas pessoas, é uma doença delicada. A saúde da mulher é uma questão delicada, né? Então, assim, a gente tem aquela sensibilidade de como lidar e tudo mais. Eu queria saber se nessa sua caminhada teve algo que a medicina não ensinou, sabe? Assim, eu sei que tem a questão de resiliência daquelas mulheres, de fé mesmo, né? De acreditar que vai conseguir vencer essa doença. E eu queria entender se teve algo, né? Assim, a medicina, ela ensina muita coisa, mas tem coisa que a gente aprende dia após dia com cada paciente, né? Vivendo. É um aprendizado diário. Eu aprendo muito com as histórias das minhas pacientes. Aprendo sobre a força que a gente tem, né? O câncer de mama, eu costumo dizer que ele é uma doença que atinge muito a feminilidade, né? A mama para a mulher, ela tem um símbolo muito importante para o nosso feminino, né? Para o nosso corpo, para se sentir, né, feminina, mulher. Então é uma doença que atinge muito, é traiçoeira, né? Sim. Depois vem a história da queda dos cabelos, do bloqueio hormonal que causa uma menopausa precoce. A gente sabe o quanto os sintomas da menopausa impactam na qualidade de vida da mulher. Então o câncer de mama, ele é uma doença que atinge a feminilidade. Então eu fui descobrindo ao longo da minha vida como resgatar essa feminilidade das minhas pacientes em meio à dor, em meio às incertezas, mas resgatar para trazê-la para uma nova vida, né? Ela é uma mulher que renasce ali de uma situação difícil, tendo um novo olhar, enxergando, né, novas possibilidades, uma vida diferente. Tem uma frase que eu nunca vou esquecer de uma paciente, isso não é romantizando, né? Primeiro que isso não é romantizando a doença, não é romantizando o tratamento, porque é um tratamento difícil, é um tratamento que afeta a vida a pessoal, a vida familiar, a vida financeira. Então tem muita repercussão em todas as áreas da vida da mulher. Então o que a medicina não me ensinou foi isso, a tentar resgatar essa mulher, esse olhar pela vida de uma maneira mais consciente da sua saúde, do seu corpo. Mas a frase que eu nunca vou esquecer foi que uma paciente chegou para mim, e depois de todo o tratamento, assim, uma das consultas de acompanhamento, e eu elogiando que ela estava conseguindo fazer atividade física, se cuidar um pouco mais, enfim, até fisicamente ela estava diferente. E ela disse assim, doutora, o câncer me trouxe saúde. E eu parei, assim, porque é uma frase difícil de engolir, né? E aí depois a gente foi refletir sobre a história dela e o quanto o olhar dela mudou, tanto para ela quanto para o mundo, para as escolhas que ela fez a partir da doença. Não é que ninguém precisa passar pelo sofrimento para, sabe, se descobrir. Não é isso. É o que é que a gente pode, né, ter diante de toda essa situação, como é que a gente pode ressurgir. E aí eu acho que esse é um dos meus... É um papel que eu posso exercer na vida dessa mulher, de pegar na mão e tentar achar esse caminho, sabe? Para ela se refazer, né, como mulher, se refazer dentro da sua família, dentro do seu relacionamento, porque é afetado o relacionamento durante, né, o processo. A gente vê aí alguns casos, não, câncer de mama também, de algumas mulheres que foram abandonadas durante um tratamento oncológico. Sabe o quão difícil é? Então, eu acho que meu papel também é um desses, assim, de segurar na mão e achar um caminho para ela se reerguer depois de tudo isso. Sim, é como a gente até falou, né? A rede de apoio, ela é muito importante, mas tem muitas mulheres que acabam, que não têm, né, esse apoio, como você falou, no meio do tratamento. Isso. É um tratamento, a gente não tá romantizando, é um tratamento que é difícil, né? Tem todas as questões ali que vêm junto com o tratamento, mas é como você falou, é ser esse ponto de apoio, isso, né? De escutar tantos relatos, isso, de escutar tantos desabafos, de segurar na mão daquela pessoa e dizer que ela não tá sozinha, isso, que é muito importante, assim, toda a trajetória da doença em si, né? É uma trajetória difícil, é pesada. Então, a gente ter uma pessoa ali que pode, né, tá segurando na nossa mão e dizendo, ó, eu não vou desistir de você, né? Então, assim, entra numa questão muito... E acho que isso que você falou é essencial, é escutar, porque muitas vezes quem tá do outro lado, às vezes é difícil também para quem tá do outro lado, não sabe como se portar. Vai tanto no automático, né? Eu não sei se eu dou... Às vezes a mulher, ela só quer ser ouvida. Às vezes ela não quer que você dê uma palavra, não, você vai... Não é isso, ela só quer ser ouvida. Então, acho que o papel mais importante da rede de apoio é escutar e agir.
da maneira mais simples. Às vezes, não sei mais como agir. Sei lá, pegar o filho na escola, ajudá-la a chegar no consultório, né, do médico, enfim, coisas pequenas, práticas, mas que fazem a ajudam. diferença, né? Mas eu acho que a palavra principal para a rede de apoio é saber escutar essa mulher. Sim, e essa mulher, como ela vem aí de todo um abalo, logo no começo, quando ela recebe esse diagnóstico, e aí vem a questão do tratamento, traçar a melhor estratégia do tratamento dela. Então, é importante que em cada parte do processo, essas pessoas estejam mais próximas, né? Para que possa dar o apoio necessário. Porque, assim, além do... Eu penso, né, você pode falar melhor do que eu, que o tratamento, ele é 70%, os outros 30%, eu não consigo nem falar a porcentagem. Não sei o resto, a assim, porcentagem, mas tudo ajuda, né? Tudo vai ajudar, sabe? Não é só o tratamento, é a mulher ter esse apoio. Porque se você pegar uma mulher ali que tá toda deprimida, que não tá conseguindo, entrou em uma depressão, que pode acarretar uma depressão, né? Uma questão de saúde, e aí ela entra no tratamento, aí começa a ficar, vai piorando. Então, isso também não afeta diretamente o tratamento dela, todo o processo, né? A gente tem uma taxa de abandono do tratamento de quase 40% Caramba. Em virtude desses efeitos do tratamento, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Então, até 40% das pacientes podem abandonar esse tratamento devido a esses efeitos adversos, que a gente chama os efeitos colaterais. Então, é importante o olhar atento da equipe médica. Foi bom você ter falado nisso. Eu me aperfeiçoei agora em cuidados de suporte, a gente chama de cuidados de suporte, que é tentar tratar esses sintomas que estão relacionados ao tratamento, né? Não é um sintoma da doença, Sim. Mas é secundário ao tratamento. Então, a gente chama isso de cuidados de suporte. É uma área que eu sou completamente apaixonada e que eu vejo na prática o quanto isso impacta numa adesão maior ao tratamento. E uma mulher que ela adere ao tratamento, ela tem mais chance de cura. Aquela que abandona o tratamento, obviamente que as chances de cura vão ser menores, porque a gente precisa cumprir todas as etapas. Então, saber, por exemplo, uma mulher que está fazendo o bloqueio hormonal, que tem sintomas da menopausa, eu preciso saber tratar esses sintomas, E hoje a gente vê mulheres lindas no Instagram, né, falando de hormônio e de performance, e que são mulheres maravilhosas, e a paciente vê aquilo ali. Então ela também quer, poxa, ela já teve um diagnóstico de câncer, e ela ainda é obrigada a viver de uma maneira inferior, vamos dizer, a essas outras mulheres. Poxa, isso causa sintomas depressivos, isso dá vontade de abandonar o tratamento. Sim. Poxa, eu quero aquela vida. Então a equipe médica também tem essa responsabilidade, obviamente, de dar suporte a essa mulher, de tratar esses efeitos para que ela tenha uma adesão maior ao tratamento. Isso também é tratar. Sim, né? O tratamento ele não se restringe apenas àquela questão, como a gente falou, né, do tumor em si, mas é todo várias coisas, né, que elenca aí para que o tratamento ele seja eficaz. Exato. Eu não posso só enxergar o câncer, eu tenho que enxergar a mulher. Isso, por isso que eu acho que assim, é tão importante, né, que os profissionais que estão aí se especializando na área, que estão indo para a área da mastologia, ou que têm interesse, que eles precisam ter esse lado, né, humano de olhar e entender que não é só o tumor, a gente não olha só, vocês não olham só para o tumor, né? Isso. Olha para a mulher num todo, porque o câncer, ele não é só aquele tumor, ele acarreta várias coisas, né? Né? O que é mais grave, mas a gente tem que entender que trazer qualidade de vida para essa paciente é uma forma também de tratar, porque ela vai aderir mais ao tratamento, né? Ela vai, por exemplo, adotar estilo de vida mais saudável, ela vai ser mais ativa, enfim, vai tentar comer melhor, dormir melhor. Então, esses cuidados de suporte, eles são extremamente importantes. Assim, doutora, essa conversa da gente foi muito importante. Eu consegui aprender muita coisa que a gente, assim, como começamos, né? A era digital, ela traz muita informação, então a gente tem que saber filtrar bem. As redes sociais, ela pode ajudar muitas pessoas, até o seu Instagram, né? A gente viu ali o seu posicionamento ali, conversando, e é importante a gente saber filtrar, né? O que a gente vai acompanhar, o que a gente vai levar como verdade, porque hoje a gente tem muitas pessoas que se posicionam na área, mas que talvez ali não devesse falar daquela forma, ou não transmitir aquela informação. É importante, né? A gente sempre ir em fontes seguras e não se basear. A gente tem aí a inteligência artificial, que também, assim, é um tema muito relevante, que hoje as pessoas elas têm uma dependência da inteligência artificial, do ChatGPT ali. Eu tô com um negócio aqui, eu vou pesquisar, e aí começa a vir várias informações. Né? O ChatGPT, ele tá formado em medicina, já faz residência, tudo. Então, é importante, né, a gente ter esse cuidado de não acreditar em tudo que a gente lê.
ir atrás do médico especialista na área e um médico que se posicione da forma correta. Porque se a gente pegar aí hoje várias informações, tem gente que nem tem o câncer e já tá dizendo que tem. Porque pega tanta informação diferente. A pessoa tal disse que eu tô sentindo uma fadiga aqui e aí talvez eu tô com câncer. Ou outra questão assim, sabe? Ou até o contrário, né? Pessoas que fazem, né, tratamentos milagrosos, que não têm embasamento científico, que não têm estudos, né, pesquisa clínica que comprovaram a eficácia daquele tratamento ou a segurança deles, né? E a gente tem muita gente aí falando coisas na internet que realmente a gente não tem nenhum tipo de comprovação científica. Câncer é uma doença séria, existe pesquisa clínica séria para estabelecer os melhores tratamentos, né? E a gente tem um avanço importante nos tratamentos, mas são estudos que testam por vários anos, né? Estão relacionados a risco de recidiva, a eficácia do tratamento, a segurança. E a gente só pode colocar em prática aquilo que por pesquisa clínica mostrou segurança, eficácia e impacto, né? Qualquer coisa fora disso, infelizmente, não dá para adotar. Então, esse para mim também é um grande risco que hoje a gente tem na internet, né? Pessoas falando, né, sobre tratamento sem nenhuma comprovação ou sem nenhuma segurança e trazendo aquilo como uma forma de verdade, né, para as pessoas. E, assim, como a gente sabe, a mulher, quando ela descobre ali esse diagnóstico, ela fica mais, assim, ela fica mais vulnerável e essas pessoas, infelizmente, acabam tocando nessa vulnerabilidade e ela vai acreditar, porque, assim, se a gente tá vendo ali, você acabou de descobrir um câncer e você vê que alguém tá dizendo que tem um tratamento, que você, em menos de não sei quanto tempo, você vai estar curado, você não vai ter risco de... A gente vai acreditar. Porque essa vulnerabilidade, sabe? Hoje a gente tem que saber muito bem filtrar o que a gente vai levar como verdade. E é super importante que você pesquise, né, e vá atrás do seu médico especialista. Né? A doutora Larissa está aqui para provar para a gente que é importante a gente ter essa rotina de consultas, de assim que receber o diagnóstico, procurar, né, o seu doutor, a médica, enfim. E é isso, assim, doutora, eu queria lhe agradecer. Foi uma conversa muito enriquecedora. Eu aprendi muita coisa que eu também não sabia, como você falou, essa questão do suporte. Eu não sabia que tinha uma área que você poderia, né, se especializar para conseguir apoiar essas mulheres, sabe? Eu vejo que a medicina, ela não é só aquela questão mecânica. É realmente todo um cuidado, é pensar em tudo. Pensar no todo, né? Mas vocês estudam tudo. Então, por isso que é tão importante, né, a gente falar sobre isso. Mas eu queria lhe agradecer primeiramente, né? Estamos, assim, muito felizes pela sua participação, pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Acho que foi um papo muito importante, né? É sempre bom a gente estar conversando sobre isso, não só no mês de outubro, mas em todos os meses do ano, porque é uma doença que ela não escolhe só outubro. Ela é o ano inteiro. Então, assim, procure, né, a mamografia, faça o exame, procure seu médico especialista. E é isso, doutora. Muito obrigada. Estou muito feliz pela sua presença aqui, tá? E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada também. Acho que foi uma conversa que fluiu muito, né? Sim. Foi por vários ramos, mas que acho que a gente conseguiu falar de muita coisa e é exatamente como você disse, né? Infelizmente, o câncer de mama, ele não é só outubro, ele é o ano inteiro. Sim. Então a gente precisa de informações de qualidade o ano inteiro, a gente precisa se cuidar o ano inteiro. Mas é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutora. Até o próximo episódio do nosso Cleancast.